Tá certo. Vamos lá, né, pessoal? A gente vai começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre inflação, tá? Então, é uma parte muito importante aqui da nossa disciplina de fundamentos e noções de mercado. E outro detalhe é que na semana passada nós havíamos falado sobre os agregados macroeconômicos, né? E eu também botei para vocês um exercício, né, e tudo. Vocês puderam acompanhar lá, que tem as respostas, tudo direitinho. Um detalhe, o Google, ele não reconhece se você não colocar a resposta igualzinho que tem lá no Google Forms. Se não tiver igualzinho, ele não reconhece. Mas você viu que você colocou lá, né, 590 e a resposta 590? Tá certíssimo, pronto. Não precisa ficar, se preocupar. E outra coisa, o objetivo de você fazer os exercícios é para você aprender. Se você errar, você tem que procurar, ou procurar professor, ou procurar um colega, para ver qual foi o seu erro, por que você errou, né? O que está acontecendo, por que eu errei isso. Então, meu intuito do exercício é mais de você aprender do que você simplesmente só acertar tudo, né? Ou tá tudo correto para eu poder ter uma nota 10. Não é isso. Tá? Então, o objetivo dos exercícios é você fazer e aprender, ok? Então, fazendo, já tem aí meio caminho andado. E vamos lá, né? Qualquer coisa, se vocês precisarem tirar alguma outra dúvida, vocês podem me chamar no privado. A Patrícia me chamou, alguns outros colegas me chamaram para eu tirar dúvidas, eu tirei, expliquei. Porque se você começa errando da primeira, todas as outras questões vão estar tudo errado. Que é a primeira, que é onde você calcula o PNB, se você calcular errado, o resto vai estar tudo errado. Então, é importante você começar a acertar e já seguindo, né, na mesma pegada. Viu? Então, vamos lá, vamos falar de inflação. Vocês sabem o que é inflação? Vocês têm ideia do que é inflação? Alguém sabe? Dizem que é o que está acabando com o Brasil. Aumento do preço, né? Também. Acaba com o Brasil, é aumento de preço. Vocês sentem a inflação? Todo dia. Todo dia sente, Sim, né? reflete em todo mundo. Muito bom saber. Não é importante isso vocês falarem, porque vocês já estão absorvendo o conceito mesmo, né? Esse conceito é muito conhecido, esse conceito econômico mesmo, que é muito conhecido de todos nós brasileiros. E que muitas vezes a gente associa diretamente com o consumo, né? Mas aqui na nossa aula a gente vai ver o que realmente é a inflação, né? O que é que ela é de fato, quais são as causas da inflação, por que essa palavra ela causa, né, impactos na nossa vida, na economia, e por que algumas vezes, né, tem até uma relação com o dinheiro, né, com o nosso próprio dinheiro. Então, hoje a gente vai ter mais ou menos essa noção da inflação, tá certo? Deixa eu passar aqui. Bom, aí eu já começo aqui mesmo fazendo a pergunta: o que é inflação? Alguns de vocês já responderam e está realmente certíssimo. E isso remete, né, a um processo onde ocorre um aumento generalizado e constante, persistente, tá? Dos preços de bens e serviços. Então, quando a inflação ela ocorre de forma contínua. Não é uma coisa assim, aumentou hoje, baixou amanhã. Não, ela vai sempre aumentando. É como vai subindo, 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 subindo. Não é uma coisa esporádica, né? Uma coisa que você vê aqui, outra ali. Então, é uma coisa que realmente é um aumento que é persistente e generalizado, como eu coloquei para vocês, tá bom? Então, vocês podem ver nessa imagenzinha aqui, o que você comprava com R$ 100 em 2005?
Acho que muitos de vocês não eram nem nascidos, né? Ou já eram? Já sim, professor, já era. Já estava todo mundo aí no meio do mundo. Então, ó, em 2005, olha o tanto de coisa que a gente conseguia colocar num carrinho de supermercado, né? Com a nota de R$ 100. E já em 2015, aqui a gente fez tipo uma sátira, né? A gente colocou aqui só cinco tomates aqui, que era para fazer essa sátira, né? Que o que a gente comprava com R$ 100. Mas é importante vocês saberem que esses aumentos de preço ele não pode ser confundido, tá, com aquela variação de preço que tem, por exemplo, entre safras, né, de produtos alimentícios, de frutas, verduras, né, arroz, feijão, esses produtos que são vindos, né, do meio agrícola, que tem aqueles tempos de safra, o tempo de entre safra, o tempo da colheita, né? Então, tem aqueles tempos que muitas vezes tem os aumentos, né? Porque está escasso, né? Entre uma safra e outra, vai estar escasso e aí o preço aumenta, tá? Depois a gente vai ver, né? A lei da oferta e da procura. Então, isso é muito comum e não pode ser confundido com a inflação, tá? Claro que vai ter época do ano em que a gente vai ter, agora, recentemente, caju, né? Na geladeira do Piauiense é só o que tinha. Caju e manga, até agora, né? É só o que tem, caju e manga. Mas se você for ver mais para frente, em abril, maio, para você comprar um caju, até mesmo uma castanha, mas você nem compra, porque não tem, né? Porque já acabou aquela safra. E aí, quando tem, o preço fica elevadíssimo. E a inflação ela é caracterizada pelo aumento de preço, né, de todos os preços e de todos os bens que são produzidos na economia. Então, desde a gasolina, como o ketchup, um aparelho doméstico, tudo, uma roupa que está sendo comercializado, né? Até os próprios serviços, né? O cabeleireiro, o barbeiro, a internet, o pet shop, então tudo vai aumentando, tá? Então é realmente generalizado. Então esse aumento é de todos os preços. Bom, aí a gente sabe que tem, obviamente, né, alguns pontos negativos da inflação. E o primeiro deles, que a gente sente, que a gente mais percebe, é essa questão do poder aquisitivo, que você vai perdendo o seu poder aquisitivo. E eu falei para vocês, né, lá no conceito da questão da generalidade, porque a generalidade ela é para todos. Então, o aumento não acontece só para mim e para você, não. Acontece para todo mundo. Acontece para o rico, para o pobre, para o doutor, para o gari, para todo mundo. E a questão da persistência que é ao longo prazo. Vai por muito tempo se prolongando essa questão do aumento e da perca, né, do nosso poder aquisitivo. Aí eu até coloquei aqui um exemplo para que a gente entenda isso. Ó, isso significa que a nota de R$ 100 em 94 é como se hoje ela valesse aí mais ou menos R$ 16,75. Então, uma nota de R$ 100, uma nota de R$ 100 em 2000 ou melhor, em 94 era muita coisa, cara. Você comprava muita coisa, né? E hoje ela praticamente o que ela era, né, em 94, hoje é como se ela tivesse valendo somente R$ 16, né, aproximado. Para se ter uma ideia de quanto o real tá desvalorizado, basta notar que em 94, quando ele foi lançado, o salário mínimo era de quanto? De R$ 64. Então, um salário mínimo não chegava a R$ 100. Mas dava para você comprar, né, tudo o que, digamos assim, você precisa para o sustento, né, da família no mês, ou teoricamente. Então, o salário mínimo, que é o que você tem aí para as compras básicas,
Naquela época, em 94, era R$ 64. Então, não chegava nem a R$ 100. E hoje em dia, o salário mínimo está um pouco mais de R$ 1.000 e vocês veem que a gente quase não compra nada, não consegue comprar muita coisa. Bom, aí a gente tem as causas da inflação, certo? E as causas da inflação, ela vem aí com, digamos assim, o aumento dos índices de inflação, ele pode ser influenciado, digamos, por diversas causas. Mas a gente agrupa aí em 4 grandes grupos para que a gente possa ter esse entendimento, para que a gente possa conseguir visualizar, né, todas essas causas de forma mais abrangente. E as causas também, elas podem ser divididas tanto em curto prazo ou num prazo maior, né, que aumentam de forma contínua e durante meses ou até mesmo anos, e dificilmente a causa da inflação ela vai ser uma única causa, tá? Então, a causa da inflação não é só uma. Então, a gente vê que vai juntando muitas coisas para que chegue a esse ponto da gente ter o aumento da inflação. O primeiro grupo que eu apresento para vocês aí é o grupo do aumento da demanda. E o aumento da demanda é uma das causas da inflação mais comuns e mais simples de entender também. Quando tem pouca quantidade de um determinado produto, que muitas pessoas, né, querem consumir, querem comprar, o preço daquele produto ele tende a subir, né, para poder fazer aquele, digamos assim, aquele equilíbrio, né, entre a oferta e a procura. Vou dar um exemplo para vocês. É o que pode acontecer com o preço de uma garrafa de água mineral, né? Quando o produto ele está lá sendo vendido, né, no supermercado, junto com outras coisas, o preço é um. Né? Quando você vê lá no supermercado, tudo belezinha, né? Lá tem um preço. Mas se você for para uma praia que está lotada, está calor, né? Que é distante do supermercado, então é um dia mesmo ensolarado lá, o preço que vai ser cobrado é totalmente outro. Então, o que você compra ali num ambiente é um e o que você compra em outro ambiente é outro. Bom, e mesmo pode ser também a gente observar com diferentes produtos. Então, quando tem muitas pessoas querendo comprar, por exemplo, um carro novo, a tendência que tem é do preço aumentar. Então, essa situação ela pode se repetir quando existe muita disponibilidade de crédito na praça, tem muita facilidade de comprar esses bens. Porque quando a pessoa ela tem maior poder de compra, ela pode consumir mais. E assim aumenta a demanda. E se aumenta a demanda, o efeito contrário, para que se diminua essa demanda, é justamente fazer o quê? Aumentar o preço para poder haver novamente um equilíbrio. Então, é isso que acontece com esse grupo aí do aumento da demanda, certo? Outro ponto também desse aumento, né, da inflação, da gente sentir a inflação, é a questão do aumento nos custos da produção. A inflação, ela, por aumento, né, ou até mesmo por pressões no custo de produção, ela também é conhecida como a inflação de custos, ou até mesmo inflação da oferta, que já não tem o aumento da demanda, aqui é como se fosse o contrário, o aumento da oferta. E isso ocorre por fatores que vão impactar no final de um produto. Vou dar um exemplo para vocês, né? O preço da energia elétrica aumenta, né? Então, toda a indústria, toda a fábrica, ela precisa de eletricidade para se manter, né? Para fazer a sua produção. E isso vai ser repassado para a produção, para poder a produção funcionar, ela precisa ter a energia, e se a energia for aumentando de valor, vai aumentar também o custo, né, do produto por conta desse aumento da energia.
Então, toda a indústria ela precisa de eletricidade na sua produção, ela vai pagar mais caro por isso e ela vai precisar passar esses custos para o consumidor final, ou até mesmo para o seu intermediário, né? Enfim, quem for lá comprar o produto. E pode acontecer também quando o preço da matéria-prima ela fica também mais cara. E esse custo tem que ser repassado para o consumidor final. Bom, se o meu produto ele é feito com madeira, com cimento, com terra, enfim, qualquer produto, qualquer matéria-prima, e que essa matéria-prima está aumentando o valor dela, esse aumento vai ser repassado para o valor do produto final. E o consumidor ele vai pagar mais caro por aquele produto. Então, a inflação de oferta, pessoal, ela também acontece quando tem um aumento, por exemplo, nos combustíveis. Porque a gente sabe que aqui no Brasil, vocês já devem ter visto isso, né? Que a nossa principal forma de logística, né? O principal modal logístico aqui do Brasil é o rodoviário. E o rodoviário, ele utiliza da gasolina, dos combustíveis, para poder se locomover, para poder transitar. Como é que o caminhão ele vai rodar, meu filho? Sem diesel, sem combustível, né? É meio difícil, né? Então, a gente tem aí esse ponto da nossa logística, da logística nacional aqui do Brasil, ser totalmente dependente da malha viária, da malha rodoviária, melhor dizendo. Então, quando tem elevação nessas tarifas, nos impostos, né? Até mesmo quando acontece uma valorização do dólar, né? Comparado ao real, porque boa parte da matéria-prima e dos produtos comercializados no Brasil são do exterior e seus preços eles são aplicados na moeda americana, a gente também tem esse efeito, a efeito da inflação da oferta. Professora? E a inflação... Oi? Várias Oi, pessoas pode dizer. falam que o aumento da inflação é culpa do governo. Como que isso pode ser culpa do governo? Tem vários... Eu estou dizendo aqui para vocês que não é uma coisa só, não é? Mas é um conjunto de situações que vocês vão perceber ao longo da aula que acaba que o governo ele tem a sua parcela de contribuição para que isso aconteça, tá? Por decisões, por aumento no próprio gasto público, né? Ele tem que gastar mais e isso vai impactar na inflação. Por quê? Porque se ele tem mais gasto, de onde é que ele vai tirar esse dinheiro? Dos impostos. Os impostos, eles são transferidos para onde? Para o produto. E o produto vai ficar mais caro. E o produto ficando mais caro, como é que a população vai consumir? Professora, E aí tudo vai girando, sendo um efeito em cascata. Oi. a moeda aqui do Brasil, ela não é valorizada. Não, ela está se desvalorizando, na verdade. Em 2020, até agora. Exatamente, é o que está acontecendo. Ela está sendo desvalorizada se comparado com o dólar, né? Ou até mesmo comparada a ela mesma, há alguns anos atrás. Mas a gente vai desenvolvendo aqui a ideia, e aí qualquer coisa, se não tiver ficado claro isso, aí eu faço outra explanação para vocês mais aprofundada, tá bom? Então, com relação a essa inflação de custo, ela também pode causar aí uma crise na demanda, porque muitas vezes isso gera, né, uma inflação de demanda. A inflação de custo ela gera uma inflação de demanda. Isso porque se um produtor ele vê os seus custos se elevarem, né, para ele fabricar alguma coisa, para ele fabricar o seu produto, ele pode optar por produzir uma quantidade menor, né? E desse produto que por sua vez não será suficiente para suprir a demanda, né? A inflação de demanda acaba acontecendo. Então, se o produtor ele resolve produzir menos, vai ter menos produto no mercado, não é verdade? E o que acontece também dentro da fábrica?
Se eu estou produzindo menos, eu vou precisar de menos funcionário. E aquele funcionário vai ser mandado embora. E aí aquele funcionário vai ficar sem renda. E aquele funcionário sem renda, como é que ele vai consumir? Como é que ele vai comprar produtos? Não é? Então vocês podem ver falando em renda, algo que o brasileiro sofre porque o preço das coisas aumentam e o salário não segue esse mesmo nível de aumento, porque hoje uma cesta básica ocupa 65% do valor de um salário mínimo. É algo assim que a pessoa fica, meu Deus. Olha que interessante. É justamente esse ponto que eu ia falar, era da inércia inflacionária e a perspectiva de inflação. A inércia inflacionária e a expectativa de inflação, ela está relacionada com esse processo que a inflação ela gera uma expectativa de inflação futura. Então, a gente tem aí, para vocês terem noção, os ajustes de salários, né, que é essa partezinha aí, que é para justamente fazer esse ajuste do salário, do aluguel, de outros serviços, né, eles podem levar a uma inércia inflacionária, porque eles são baseados no período anterior. Então, a intenção, nesse caso aqui, é recompor a renda dos trabalhadores, né, dos donos dos imóveis, né, que foi corroída pela inflação. Então, se eu tive uma inflação no ano de 10%, então, obviamente, que para a gente poder recompor esse salário, recompor essa proporção, né, no aluguel, né, então eu vou ter que aumentar pelo menos aí 10% de cada, né, em cada um desses. Mas esse tipo de indexação, ele pode levar a uma, digamos assim, uma retroalimentação na inflação. Então, é bola de neve aqui do que a gente está falando. E a perspectiva de inflação, ela tem, digamos assim, uma basezinha comportamental. Então, é tipo um lojista, né, que esperando uma inflação de demanda ou até mesmo uma inflação de custo, ele pode aí antecipar o aumento de preço na sua loja para justamente por conta dessa expectativa, né, de aumento generalizado dos preços, ele vai e antecipa e já começa a aumentar. É tipo assim, a gente está vendo que a gasolina está aumentando, né? A gasolina aumentou, então eu vou aumentar aqui o preço do hambúrguer, eu vou aumentar aqui o preço da pizza, eu vou aumentar aqui o preço do corte de cabelo, eu vou aumentar aqui o preço, aí vai aumentando, tudo aumentando. Então, e essa por um foco ali num determinado produto, ele acaba se espalhando, né? E fazendo uma perspectiva de aumento generalizado dos preços. Outro grupo que eu coloquei para vocês foi o aumento da emissão de moeda. O aumento de emissão de moeda. Se você aumentar a quantidade de moeda dentro de um sistema econômico, dentro de um país, vai dar errado. Vai dar errado, porque o governo ele também pode influenciar no aumento da inflação justamente por conta disso. Vocês lembram quando foi lançada a moeda de R$200? Me digam aí. A de 200, sim, mas a de 100... Sim. Bom, a de R$200, que eu quero saber se vocês lembram. Não, mas nunca pegamos. Nunca pegaram, né? Mas foi gasto muito dinheiro para se fazer dinheiro. E no momento em que os gastos, né, eles são maiores do que se está arrecadando, em alguns casos se pode imprimir dinheiro, né, mais dinheiro, ou seja, emitir mais papel moeda para poder aí fechar as contas, tá? Então é isso que muitas vezes pode estar acontecendo, né? Então o governo aumenta a inflação, tem a sua parcela de culpa, né? Por conta de quê? Por conta do aumento da emissão de moeda. Que para ele poder fechar as suas contas, né? Fechar ali e equilibrar gastos e arrecadação, ele pode imprimir mais moeda, né? Imprimir mais dinheiro para poder acertar as suas contas. Então, quando isso acontece, existe um volume maior de dinheiro que está circulando no mercado, né?
mas esse volume não está associado a um aumento de produção ou uma geração realmente de riqueza. Não é por conta de um aumento de produção, porque está se produzindo mais, porque está se gerando mais riqueza dentro do país. Então, o resultado é que o dinheiro que está circulando no mercado, né, ele, digamos assim, o resultado é que com mais dinheiro que está circulando no mercado, né, do que a quantidade de oferta de produtos, de serviços, isso causa um aumento no preço. Porque se tem muita moeda, né, dá para se comprar mais coisa. E se dá para se comprar mais coisa, tende-se a aumentar o preço para poder ter, digamos assim, como captar esse dinheiro, né, reter esse dinheiro. Pois vamos lá, vamos agora para o cálculo da inflação. Então, vocês já se perguntaram como é que calcula a inflação? Ei, como é a inflação é calculada? Ninguém sabe como é que a inflação é calculada. Ó, pessoal, a inflação... Oi. É a taxa de juros nominal com a taxa de juro real e a taxa de inflação. É mais ou menos esses dados aí. Vamos ver aqui. Ó, a inflação ela tem impacto direto, né, na vida de todo mundo, né? Então, vocês sentem isso. Não só nós, mas todo mundo sente esse impacto, né, que é a inflação na vida de qualquer consumidor. Então, da alimentação básica até os preços dos imóveis, então a gente percebe, né, a inflação. Então, por isso que a inflação ela não é medida por um índice único, não é um único índice que vai medir ela, tá? No Brasil, entre os muitos índices que mantêm aí a inflação, o principal deles, para calcular o seu valor oficial, é o IPCA, que eu até coloquei aí para vocês. Ó. O IPCA ele é o índice de preços ao consumidor amplo. Esse índice aí é chamado de amplo porque tem um objetivo de abranger pelo menos 90% da população urbana, né, no país, e ele é calculado mensalmente pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, tá certo? Então, o IPCA, ele determina a inflação dos produtos e dos serviços no varejo, tá? Que é aqueles que é consumido mesmo pelas famílias, né, que recebem aí de um salário mínimo até 40, mais ou menos isso, se eu não me engano. E que leva aí em conta, né? Porque não adianta a gente só dizer, é calculado, mas o que ele leva em conta? Ele leva em conta justamente esses produtos da cesta dessas famílias, da cesta básica dessas famílias. Mas o que é a cesta básica? A cesta básica não é só o arroz e o feijão, não, viu? E o óleo. Não é só isso, não. Mas produtos e serviços que são consumidos pelas famílias, tá? Pelas famílias brasileiras, que recebem de 1 a 40 salários mínimos. E isso, vai, habitação, vestuário, transporte, comunicação, alimentação, educação, saúde, tá? Então, é tudo isso que vai se incorporar dentro do cálculo do IPCA, desses cálculos da inflação, tá certo? Então, é por isso que vocês têm que saber desses detalhezinhos aí, tá certo? Deixa eu ver aqui onde foi que eu... Aí, o pessoal tá travado aqui. Bom? Professora. Oi. E aquela pessoa que nem chega perto de um salário mínimo? O que tem? Não dá para nem fazer uma feira. É verdade, não dá não. Aí você vai ter que... quando a sua renda não chega a um salário mínimo, né? Aí tem os benefícios de transferência de renda do governo, tem os serviços públicos, que são justamente para compensar as disparidades que há entre as classes sociais e tudo isso, certo?
Vamos lá. A inflação, atualmente, né, o governo do país, ele é o único que pode emitir moeda. Então, muitas vezes, essa emissão ela é feita para estimular a atividade econômica em períodos de recessão. Então, está em períodos de recessão, que foi o caso que a gente vem passando, né? Se imprime mais dinheiro, mas só que essa emissão de dinheiro, de moeda, ela provoca uma perca do seu valor. Porque tem muita moeda circulando, então ela vai perdendo o seu valor. E essa persistência em continuar emitindo moeda provoca aí um processo inflacionário. Então, é outro ponto que eu já tinha comentado, mas que eu quis ressaltar aqui mais uma vez, tá? Então, por que o governo ele emite moeda? A emissão de moeda, no entanto, ele se faz necessário porque a gente precisa da moeda para a gente realizar as trocas ali dentro da economia, né? Para a gente comprar, vender. E imagine como é que não ia ser difícil a gente fazendo tudo na nossa vida sem ter a moeda, né? Sem ter a moeda, na verdade. Ah, professor, mas a gente consegue fazer pelo Pix. Mas sim, mas mesmo pelo Pix, pelo cartão de crédito, pelo transferência bancária, você tem que fazer o uso da moeda. Não tem como você trocar, né? Seria muito difícil você trocar. Eu sou um chaveiro e quero eu quero que você banhe meu cachorro, né? Vou lá no pet shop e vou trocar uma chave por um banho no cachorro, né? É bem difícil, né? Então, você teria que trocar o que produz com outro produtor. Então, não seria fácil encontrar alguém que estaria disposto, por exemplo, né, como eu falei aqui desse exemplo, mas de trocar o arroz que você precisa pelo feijão que você produz. E, além disso, né, trocar nas quantidades que você precisa. Então, a emissão da moeda, ela só causa inflação se a oferta da moeda ela crescer mais depressa do que a sua procura. E aqui a gente tem as consequências da inflação. As consequências da inflação, ela depende aí de quais são os índices de inflação, ou seja, as consequências em uma economia que enfrenta uma inflação de 5% ao ano é diferente de uma que enfrenta uma inflação de 100% ao ano. Hoje a gente está mais ou menos, pessoal, enfrentando, né, uma inflação aí por volta de 10%, se eu não me engano. Então, mas é diferente de quando era lá em 1980, na década de 80, né, que a gente tinha inflações aí absurdas, muito altas mesmo, e são totalmente diferentes do que acontece hoje. Certo? A gente vai ver aqui também um pouquinho dessa história. E quais as consequências da inflação? Sobretudo, a gente tem aí na questão da distribuição da renda. Os trabalhadores que recebem rendimentos fixos, eles são os mais prejudicados. Então, quem recebe o seu saláriozinho ali fechado no mês, um salário mínimo, ele tem esse impacto, né, da inflação muito mais presente. Porque os proprietários, os empresários, eles têm condição de repassar esse aumento para os produtos que eles vendem, né, e tudo. O governo ele tem condição de repassar esse aumento causado pela inflação para o consumidor final, com o aumento que é proporcional, né, do imposto, e por aí vai. Mas o salário mesmo, o assalariado, ele se sente prejudicado porque a renda dele vai caindo. Ele não tem a mesma condição em um ano que ele está ganhando um salário mínimo, no outro é como se ele tivesse 10% a menos do que ele ganhava. Aí só vai caindo. Se ele continuar e não tiver o reajuste do salário, aí só vai caindo o poder aquisitivo dele. Tem também a questão da balança comercial. Então, com a inflação, os preços, né, dos bens e serviços ele tende a ficar mais caro que os importados. Faz com que as pessoas aumentem as suas compras de mercadorias importadas. Então, se os preços de produtos aqui no Brasil estão aumentando e o lá da China está, digamos assim, né, num preço mais confortável, mais menor, então eu vou comprar produtos importados, porque lá eles conseguem produzir um preço mais barato, conseguem repassar para o consumidor final mais barato. E
a gente consegue, né, fazer a compra desses produtos importados. A alta da taxação desses produtos através dos impostos é uma forma que o governo tem para manter de novo esse equilíbrio. Então, o governo, para forçar a população não comprar de fora, ele aumenta o preço do imposto, né, de importação, que é o II, e aí ele volta a se equilibrar de novo, tá? Para que a população não perceba tanto essa diferença do importado para o nacional. E a inflação alta, ela desestimula as exportações, porque com o aumento dos preços dos produtos, eles se tornam mais caros, e por isso, eles se tornando mais caros, eles ficam menos competitivos com os produtos internacionais, né? Eles ficam menos competitivos com os internacionais, né? Internacionalmente falando. E a inflação, então, ela estimula as importações e desestimula as exportações, tá? Tornando aí a balança comercial desfavorável. Tem também a questão das consequências na expectativa. Então, a incerteza que os empresários têm a respeito das taxas de lucro futuro, né, faz com que ele diminua o investimento, né, e reduz aí a capacidade produtiva do sistema econômico. Então, quando se diminui o investimento, se diminui também a sua capacidade produtiva. Então, se eu não tenho certeza se eu vou conseguir, né, fazer a distribuição de toda a minha mercadoria, por que eu vou aumentar a minha produção? Tem porquê. Então, essas incertezas, elas levam a isso, né, a essa redução. Então, sobre a arrecadação do governo, a inflação ela tende a ocorrer, né, corroer, digamos assim, a corroer o valor da arrecadação fiscal do governo devido à defasagem que existe entre o momento que ocorre e o fator gerador, o que leva, né, à incidência do imposto. E o momento do recolhimento efetivo do imposto. Então, quanto maior a inflação, menor a arrecadação real do governo. E a gente começa aqui contando um pouquinho de história também. Então, a história aqui da inflação no Brasil, a gente vai começar a ver que ela não é recente. Então, na década de 50, a gente já apresentava aí um grave problema, essa questão da inflação. E entre os anos de 68 a 73 e 73, a inflação se reduziu devido às altas taxas de crescimento na economia. Mas vocês têm que entender, reduziu a inflação, mas por que houve essa taxa de crescimento? O que é que o Brasil ele fez para poder crescer, né, nessa época? Ele pediu dinheiro emprestado para outros países, para poder crescer. E ele crescendo, ele conseguiu aí diminuir a inflação. Depois de 73, a economia brasileira ela passou a apresentar a taxa de inflação crescente. Então, nesse período aí, foi quando foi implantar vários planos econômicos, que depois aí o Balduino deve falar para vocês. O Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano Collor, né? Esses planos aí eram baseados principalmente no congelamento de preço, né? Congelava o preço, determinadas coisas elas vão congelar, mas nem tudo o governo ele conseguia fazer esse congelamento de preço. E também o congelamento de salários, bloqueio de dinheiro no banco. A gente passou, eu lembro dessa época aí que teve o bloqueio da poupança, né, pelo governo Collor. Então, foi uma forma dele controlar a inflação. E é até uma notícia aqui, né, que eu botei aqui para vocês, Reforma de Collor faz terremoto na economia. Aqui é para vocês terem uma noção, né, dos impactos que traziam algum desses planos aí. Bom, mas em 94 foi implantado o Plano Real, muito famoso, né? E foi lançada aí essa nova moeda que possuía o nome também, o mesmo nome do plano, que era o real. Então, esse plano aí, ele reconheceu que as causas da inflação naquela época estavam, né, digamos assim, em desequilíbrio, e
esse desequilíbrio do setor público e dos mecanismos de indexação, procurou-se equilibrar, primeiramente, o orçamento público. Desindexar a economia através de uma mudança de moeda. Então, a mudança de moeda conseguiu, né, fazer a indexação, a desindexação, modernizar a economia, principalmente no setor público. O setor público também ele foi modernizado, o que causou, né, a possibilidade do sucesso do Plano Real, ok? Então, sobre inflação, a gente viu aí, né, os conceitos, vimos as causas, as consequências, tá certo? Eu já deixei na plataforma uma leitura complementar do que está acontecendo hoje na economia, com a inflação, em relação à inflação, tá certo? Vocês façam a leitura. Também coloquei a apostila para vocês também fazerem a leitura e o exercício também já está postado, tá bom? O exercíciozinho é pequenininho, só é 2 questãozinhas, então vai ser bem facinho de vocês responderem, tá? Oi, Rafael. Por que que o aumento do dólar interfere na inflação no Brasil? Bom, por que que o aumento do dólar interfere na inflação do Brasil, né? Vamos fazer o seguinte, eu já estou aqui quase sem tempo. Eu vou colocar isso como uma postagem para vocês, tá bom? E aí vocês vão fazer a leitura ou vão assistir o vídeo. Eu vou procurar aí direitinho, porque eu já tenho que entrar aqui em outra sala, tá? E a gente responde dessa forma, tá bom, Rafael? Beleza. Professora, só mais uma dúvida, não é nem sobre a aula. A gente vai ter professor de artes? Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, professora.